Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai ter uma aula muito especial, que é uma aula sobre emergência médica, né? Se você precisar ter uma emergência, né? Se você tiver uma emergência médica na Alemanha e precisar ir à emergência, como se comunicar com os médicos? Pois é, esse é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos ter uma aula de alemão com diálogo falando sobre emergência. O que vai acontecer? Bom, a gente vai ter um diálogo entre um médico e um paciente, tá? Então, a gente vai ter um diálogo entre o médico e o paciente no pronto-socorro. O nosso diálogo se diz, ou o título do nosso diálogo é In der Notaufnahme. Notaufnahme. Tem que separar as palavrinhas mesmo do jeito que eu tô separando para falar, tá? Não posso falar notal. Não, é Notaufnahme, que é o pronto-socorro, a urgência. Então, in der Notaufnahme é no pronto-socorro. A gente vai ter duas pessoas, a Frau Dr. Weiss, que é a Ärztin, que é a médica, e o Herr Klein, que é o paciente, que é o paciente, e eles vão conversar aí para entender o que está acontecendo com o Herr Klein. Como sempre, primeiro eu vou ler todo o nosso diálogo em alemão. Depois disso, a gente vai resolver questão por questão do diálogo, aprender, né, os vocabulários em português. Então, ouça com atenção. O que você entender, ótimo. O que você não entender, simplesmente tente acompanhar aí com a leitura o que eu for falando, para você ir aprendendo pronúncia. E aí, depois a gente vai resolver questão por questão. Começa assim. Guten Morgen, Herr Klein. Ich bin Frau Dr. Weiss. Was fehlt Ihnen? Guten Morgen, Frau Dr. Weiss. Mir geht es schlecht. Ich bin gestürzt und habe seitdem starke Schmerzen im Arm. Lassen Sie mich mal Ihren Arm sehen. Tut es weh, wenn ich hier drücke? Ja. Es gibt hier eine Schwellung. Wir müssen ein Röntgenbild machen. Dann sehen wir, ob der Arm gebrochen ist. Aber ich glaube es nicht. In Ordnung. Kann ich etwas gegen Schmerzen bekommen? Natürlich. Die Krankenschwester wird Ihnen ein Schmerzmittel geben und bringt Sie dann zum Röntgen. Danach kommen Sie wieder zu mir. Vielen Dank. Bis später. Então começa assim. Guten Morgen, Herr Klein. Bom dia, né? Guten Morgen, Herr Klein, Senhor Klein. Klein é o sobrenome do paciente. Ich bin Frau Dr. Weiss. Eu sou Frau, a senhora, Dr., doutora, Weiss é o sobrenome da médica. Bem comum, né, a gente falar Frau Dr., Herr Dr., quando a gente quer falar senhor médico, senhora médica. Weiss é o sobrenome. E aqui a gente vai ter uma pergunta bem comum relacionada a médicos, tá? Was fehlt Ihnen? Was fehlt Ihnen, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, significaria o que falta a você. Mas quer dizer, qual que é o seu problema, né? Quando o médico está te perguntando assim, o que está acontecendo? Qual que é a sua questão de saúde, tá? Was fehlt Ihnen? E aí o Herr Klein responde, Guten Morgen, Frau Dr. Weiss. Bom dia, senhora doutora Weiss. Sim, gente, a gente usa mesmo com doutores, com médicos, essa formalidade, tá? Mir geht es schlecht, né? Mir geht es significa está, para mim. Mir é para mim, geht es, está, schlecht, mal. Para mim está mal, no sentido de eu não estou bem, né? Para mim as coisas não vão bem. Ich bin gestürzt. Stürzen, tá? Esse verbo aqui, stürzen, vai significar cair, tá? Quando você sofre uma queda e tal, você vai usar o verbo stürzen. E aqui, ich bin gestürzt é o passado, eu caí, tá? Ich bin gestürzt significa eu caí. Ich bin gestürzt, eu caí. Und habe seitdem starke Schmerzen im Arm. Und habe e tenho. Seitdem, desde lá, né, desde esse momento, ou seja, que eu caí, se seitdem vai significar isso, starke Schmerzen, Schmerzen são dores, starke, fortes, dores fortes im Arm, no braço. Então você pode dizer sempre, tá? Ich habe Schmerzen, eu tenho dores. É comum a gente usar a palavra dores no plural. A gente não fala, eu tô com dor de cabeça, a gente fala, eu tenho dores de cabeça. Ich habe Kopfschmerzen, por exemplo, tá? Então, habe mais a palavra Schmerzen. E aí a Frau Dr. Weiss diz, lassen Sie mich mal Ihren Arm sehen. Lassen Sie mich lassen Sie deixe. Lassen Sie, deixe. E mich é me. Me deixe
Esse mal é só para ser educado, porque tô dando uma ordem, né? Então eu quero dar essa ordem de forma educada. Me deixe. Esse mal não significa nada, é uma palavra em alemão para demonstrar que minha ordem é educada. Ihren Arm, o seu braço, sehen, ver. Então me deixe ver seu braço. Tut es weh? Tut es weh, gente, é o verbo wehtun, que significa doer. Então, quando eu digo tut es weh, ou significa dói, é uma pergunta. Tut es weh, dói. Se for uma afirmação, es tut weh. Entendeu? Então, se eu quero dizer, tá doendo, eu digo es tut weh. Tá doendo. Es tut weh. Tá doendo. Se eu quero perguntar, tá doendo, eu digo tut es weh. Tá doendo. Então, eu ponho tut na frente quando eu quero perguntar e ponho o es na frente quando eu quero afirmar. Tut es weh, wenn ich hier drücke? Então, tá doendo, wenn, quando, eu, hier, aqui, drücke, aperto. Então, tá doendo quando eu aperto aqui, dói quando eu aperto aqui. E o Herr Klein diz, ja, sim. Depois, a doutora diz, es gibt hier eine Schwellung. Es gibt significa simplesmente há, tá? No sentido de existir. Tem, existe, hier, aqui, eine Schwellung, inchaço, tá? Schwellung é inchaço. Wir müssen ein Röntgenbild machen. Wir müssen, o que é müssen? Müssen é fazer. Ó, ter que. Wir müssen, nós temos que. Wir, nós, müssen, temos que. Machen lá no final é fazer. E o que é ein Röntgenbild? É uma radiografia. Então, a gente tem que fazer uma radiografia. Dann sehen wir, então, vemos, wir, nós, então nós vemos, ob der Arm gebrochen ist. Ob se der Arm, o braço, gebrochen, quebrado, está. Então, nós vemos se o braço está quebrado. Aber ich glaube es nicht. Mas, quando eu digo ich glaube es nicht, né? Ich glaube é eu creio, eu acredito. Nicht é negativo. Então, quando eu falo, não acho que está quebrado, não acredito nisso, eu digo ich glaube es nicht. Então, ich glaube es nicht, eu não acredito nisso, né? Significa, vamos ver se seu braço está quebrado, mas eu não acredito nisso, ou seja, não acho que está quebrado, não. E aí o Herr Klein diz, in Ordnung, em ordem, ou seja, certinho, beleza. Kann ich etwas gegen die Schmerzen bekommen? Posso, eu. Etwas, algo. E bekommen lá no final significa receber. Então, eu posso receber algo gegen, contra, die Schmerzen, as dores. Então, eu posso receber algo contra as dores no sentido de, você pode me dar algo. É muito comum em alemão perguntar se eu posso receber no sentido de, você pode me dar, alguém pode me dar algo contra as dores? Aí, a Frau Dr. Weiss diz, natürlich, naturalmente, claro. Die Krankenschwester é a enfermeira, tá? Wird Ihnen ein Schmerzmittel geben? Wird, aqui, eu vou precisar conferir lá no final se eu tenho outro verbo. Eu tenho, que é o geben. Quando eu tenho werden na segunda posição, esse wird aqui, e um verbo no final, no infinitivo, eu tenho o futuro. Wird geben vai ser vai dar, dará. Que geben é dar. Então, wird geben, dará, vai dar, Ihnen, a você, ein Schmerzmittel. O que é um Schmerzmittel, gente? Schmerz é dor, certo? Mittel é meio de dor, mas na verdade a ideia é analgésico, tá? Então, é um meio contra a dor nessa ideia, tá? Então, a enfermeira vai dar a você um analgésico und bringt sie dann zum Röntgen. Und bringt e leva sie, você, dann, então, zum Röntgen. E leva você, então, para o... acho que como eu falei isso, radiografia. Então, para fazer a radiografia. Essa é a ideia, tá? Danach kommen Sie wieder zu mir. Danach, depois disso, kommen Sie, você vem, wieder, novamente, zu mir, para mim. Então, depois disso, você vem de novo para mim. Ou seja, você volta para os meus cuidados. E o Herr Klein diz, vielen Dank, muito obrigado, bis später, até mais tarde. Então, essa é a nossa aula de hoje, com um diálogo todinho relacionado aí a uma situação de Notaufnahme, ou seja, de emergência. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!